Você já viu aquelas manchetes de jornal ou vídeos virais dizendo fisiculturista morre jovem? E pensou, será que o fisiculturismo está se tornando uma sentença de morte? Pois é, muita gente acredita que quem treina pesado e busca o corpo extremo está fadado a um final trágico. Mas, e se eu te contar que a ciência mostra uma história bem diferente? No vídeo de hoje eu, personal Fábio Vaz Boas, vou revelar os dados científicos por trás das mortes no fisiculturismo, separar o mito do sensacionalismo e mostrar o que realmente coloca os atletas em risco. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto para fortalecer. Dá uma dedada no hype, porque isso me ajuda também. Compartilhe os vídeos com seus amigos maromba. E se você quer turbinar seus resultados com suplementos de qualidade, corre lá no site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou no site da Probiótica com o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Na dúvida, os links estão nas descrições e comentários fixados. Vamos mergulhar de cabeça nesse tema bem polêmico. A narrativa sensacionalista versus realidade. Vamos começar pela base. A mídia adora vender tragédia, não é mesmo? Manchetes como fisiculturista de 30 anos morre após ciclo de esteroides pegam atenção, geram cliques, mas muitas vezes ignoram os fatores reais que levam a esse desfecho. A grande questão é: essas mortes são uma epidemia ou casos isolados? Estudos populacionais sugerem que, apesar de existirem riscos aumentados em atletas de elite, as mortes não configuram uma onda tão comum quanto a mídia pinta. Por exemplo, um levantamento publicado no Journal of Sports Medicine de 2016 analisou casos de mortalidade precoce em atletas de força e concluiu que fatores individuais como predisposição genética, uso excessivo de substâncias e condições cardíacas pré-existentes são os verdadeiros gatilhos, e não simplesmente treinar pesado. Então não dá para dizer que o fisiculturismo mata por si só. O que existe é uma mistura perigosa de exageros, negligência e muitas vezes falta de acompanhamento médico. E vamos ser sinceros, se fosse só o treino que matasse, metade da maromba já tinha ido pro saco depois de um leg day bem feito, né? Vamos falar de fatores de saúde subjacentes, além da barra. Agora vamos além do óbvio. Muitas fatalidades no fisiculturismo acontecem não porque o atleta simplesmente usou bomba ou treinou demais, mas porque havia algo escondido ali. Condições pré-existentes, como problemas cardíacos não diagnosticados previamente, podem ser detonadores silenciosos. Um estudo publicado na European Heart Journal de 2019 mostrou que indivíduos com hipertrofia cardíaca associada ao uso de bomba apresentaram maior risco de arritmias fatais. Outro ponto é a hipertensão. Segundo a American Heart Association de 2020, ela está presente em até 30% dos usuários crônicos de esteroides. Ainda temos a resistência à insulina, algo comum em atletas que fazem bulking agressivo com um excesso de carboidratos simples. Resultado, um corpo metabolicamente inflamado, pronto para explodir. Aqui entra a pergunta então: quando a dedicação vira obsessão, será que não estamos cruzando a linha entre saúde e autodestruição? Vamos falar do papel das drogas para melhorar o desempenho. Esse é o ponto mais polêmico aqui e talvez o mais mal compreendido. As drogas para performance ou PEDs são como fogo. Podem cozinhar sua comida, mas também podem queimar sua casa. Existe uma clara relação de dose e resposta. Pequenas doses de testosterona em terapias supervisionadas raramente causam danos graves, mas doses suprafisiológicas combinadas em pilhas insanas geram sobrecarga hepática, sobrecarga renal e cardiovascular. Uma revisão sistemática publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de 2021 apontou que o uso prolongado de suco está associado ao aumento de risco de infarto e insuficiência cardíaca, especialmente quando combinado com diuréticos e estimulantes. O problema é a complexidade da stack. Não estamos falando de uma substância isolada, mas de coquetéis que incluem hormônios como insulina, GH, estimulantes e até diuréticos fortíssimos. E é aí que a ciência mostra: o risco não vem apenas
do suco, mas da mistura imprevisível que transforma o corpo em uma bomba relógio. O impacto dos extremos no estilo de vida. Nem só de drogas vive o risco no fisiculturismo. O estilo de vida extremo também cobra seu preço. Déficits calóricos prolongados usados para chegar seco em campeonatos podem comprometer o seu sistema endócrino. Estudos no Journal of Sports Sciences de 2018 mostraram que dietas extremas em atletas de fisiculturismo reduzem hormônios como testosterona e leptina, gerando um estresse metabólico absurdo. Outro ponto são os diuréticos usados antes do palco. Eles eliminam água de forma tão agressiva que o corpo pode entrar em colapso por arritmia ou falência renal. E temos casos documentados em competições da IFBB. Além disso, a privação do sono e o estresse crônico, algo comum em preparação, afetam diariamente o coração, aumentando o risco de eventos cardiovasculares. Então, às vezes, não é o ciclo que mata, mas a soma de extremos de treino, dieta, falta de descanso e pressão psicológica. Mitigação e perspectivas futuras. Mas nem tudo é tragédia. E é aqui que entra a parte construtiva. Primeiro, exames médicos regulares são indispensáveis para qualquer atleta que leve o corpo ao limite. O eletrocardiograma, exames hormonais e check-up renal deveriam ser regra, não exceção. Segundo ponto aqui, estratégias de redução de danos. Hoje já existem protocolos de acompanhamento médico para quem faz uso dos PEDs, com doses mais controladas e monitoramento de colaterais. Pesquisadores defendem que a educação é a maior arma contra fatalidades, porque o problema não é só usar, mas usar sem saber o que está fazendo. E, olhando para o futuro, a ciência pode ajudar muito. Já existem estudos investigando terapias protetoras cardíacas para usuários de PEDs e estratégias nutricionais para reduzir estresse oxidativo causado por ciclos intensos. Um estudo da Sports Medicine Journal de 2022. A mensagem aqui é: informação salva vidas, ignorância cobra caro. Então, resumindo tudo aqui, as mortes no bodybuilding não são um destino inevitável, mas sim uma soma de fatores, desde genética silenciosa até exageros em ciclos e estilos de vida extremos. A mídia vai continuar vendendo sensacionalismo, mas quem busca ciência e clareza precisa ir além da manchete. Por isso eu trouxe esses estudos para você, para a gente quebrar mitos juntos. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho das notificações, deixa o like maroto, porque isso fortalece demais o meu trabalho e faz o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas no meio maromba. E claro, se você busca suplementação de qualidade, usa meus cupons. Cupom MAX10 Personal Fábio no site da Max Titânio para 10% off, ou no site da Probiótica o cupom é Eu Pro Personal Fábio para 15% de desconto. Na dúvida, os links estão nas inscrições e comentários fixados, não percam. Me segue também nas outras redes, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, para acompanhar mais conteúdos exclusivos que eu posto todos os dias aqui. Muito obrigado por assistir, tamo junto e não esquece de dedicar um dos vídeos recomendados que estão aparecendo aqui na tela final, porque lá tem mais conteúdos de qualidade para você saborear, para você aumentar seu conhecimento e seu entretenimento. Aqui a gente une conhecimento, ciência, fitness, tudo para você crescer, melhorar seus resultados com muita sabedoria. Forte abraço, bons treinos, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.